Boa noite, meus amados irmãos. Vamos dar início a mais uma breve reflexão, agora no 10º livro da Bíblia. Vamos lembrar aí, para aquecer nossa memória, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. 1 Samuel, que nós terminamos ontem não, né? Anteontem, e hoje nós iniciamos aqui com o segundo livro de Samuel. Breve panorama. No primeiro livro de Samuel, nós vemos ali a história de Samuel, também Eli e a decadência dos filhos de Eli. Depois nós vemos que Saul é eleito não, né? É indicado por Deus para se tornar o rei de Israel. Ele peca, então no final, inclusive é a transição, né, do primeiro para o segundo. Nós temos a morte de Saul, e Davi, então, assume. Claro, ele foi primeiro ungido e depois ele assume. E aí a gente começa o capítulo 1 nessa crise, você imagina, o monarca, morreu de uma forma trágica, o seu filho, a quem Davi amava tanto, tinha muito apreço, também falece, e nessa crise, nesse luto, Davi assume a monarquia ali em Hebrom. Mas eu vou ler, a nossa reflexão vai se concentrar nos primeiros versículos do capítulo 2 de Samuel. Diz assim o texto: Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor. Depois disso o quê? Depois de Davi ter chorado pela morte de Saul e de Jonatas, Davi, então, agora parece que cai a ficha, né, de que agora ele vai assumir essa grande responsabilidade que Samuel tinha dito a ele, tinha inclusive ungido-o, é difícil isso, né? Ungido-o para essa missão. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor, continua o versículo, devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Enfim, aqui ele continua descrevendo o que Davi fez a partir dessa consulta ao Senhor. Eu sempre que vejo essa questão da consulta, eu lembro de Urim e Tumim. Você sabe do que se trata? Eles ficavam num éfode. Éfode era uma parte bem especial e bem específica sacerdotal, na vestimenta sacerdotal, e ali ficavam Urim e Tumim. Nós não temos muitas informações sobre como eram esse Urim e esse Tumim, mas alguns acreditam que era uma espécie de pedra especial, que de alguma forma Deus indicava a sua vontade através da consulta mediada pelos sacerdotes. Como eu disse, não temos muitas informações. Aqui no texto, alguns comentaristas dizem que provavelmente Davi consultou o sacerdote Abiatar e a resposta de Deus foi afirmativa para que ele fosse e assumisse o trono. Onde? Lá em Hebrom. E ele governa em Hebrom por 7 anos. E como nós sempre buscamos uma aplicação para a nossa vida, independente das situações, sejam situações de crise, situações de tristeza, de luto, como nós vemos aqui o contexto de Davi, você imagina, né? O melhor amigo dele é filho do pior inimigo dele, não que ele odiasse Saul, mas que Saul se posicionou como inimigo e tentou, né, tirar a vida de Davi várias vezes. Então, Davi está ali com seu coração dividido e agora ele tem que assumir. E veja, ele pergunta ao Senhor, isso é que eu acho interessante em Davi, ele poderia fazer como a maioria daqueles que, de alguma forma, sabotaram a monarquia. Ele poderia, de própria vontade, dizer, agora chegou a minha vez, agora eu vou assumir. Mas não, ele lembra de Deus, ele vai e pergunta ao Senhor, Senhor, eu devo ir
para governar alguma das cidades, ele não escolheu uma cidade aleatória, ele então consulta ao Senhor até isso, independentemente das situações que nós enfrentamos. Nós possamos lembrar de consultar ao Senhor sempre. Não temos o Urim e o Tumim, agora nós temos algo mais precioso, nós temos livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não experimenta desse livre acesso, eu quero te convidar a fazer uma oração ao Senhor, entregar sua vida a Ele, porque a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós. É muito poderoso quando a Bíblia diz que Deus conhece o nome de cada estrela. Você já imaginou? Cada estrela, Deus conhece o nome, Deus sabe as características, a intensidade da luz, Ele sabe o tamanho, os gases, né, que são produzidos ali naquelas estrelas. Você imagina o seu nome, o seu anseio, o seu desejo, o seu sonho, os seus medos, suas dores. Deus conhece. Agora, nós precisamos nos aproximar desse Deus que já está de braços abertos para nos receber. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e que tem resistido ao longo dos anos e chegado até esse momento em que nós podemos meditar. Muito obrigado pela lição que nós aprendemos aqui com Davi, nesse momento em que ele passou por sofrimento, por luto, perseguição, por desafios de vários, mas o Senhor amorosamente respondeu à necessidade dele. E eu também te peço, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros e responde à oração desse meu irmão, dessa minha irmã, dá clareza, ó Pai, para aquele que te consulta com o coração aflito, aquele que te consulta com o coração ansioso, porque nós cremos na tua palavra que diz lá em Pedro que nós devemos e podemos lançar as ansiedades que nos perturbam, lançarmos em tuas mãos e o Senhor vai cuidar de nós. E assim nós cremos e é por isso que nós oramos. Eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, amanhã, se Deus permitir, continuaremos com os nossos 5 minutos, que já vão para 8 minutos de reflexões. Que Deus te abençoe e lembre-se, leia a Bíblia. Vamos aí para 2 Samuel. Quero te convidar, vou fazer um desafio para você. Que você leia pelo menos um capítulo de 2 Samuel. Se não hoje, logo pela manhã, você pode escutar, você pode colocar aí, tem a voz do Cídio Moreira, né? Tem a voz um que eu gosto muito também, que é o Cornélio Augusto. Eu gosto muito da narração dele, que é bem objetiva. Então você pode dedicar um tempo do seu domingo a escutar a maravilhosa palavra de Deus. Convido também você a seguir o nosso canal, deixar o seu like, seguir a gente aqui no TikTok também. Fique com Deus, uma ótima noite. Que a graça e a paz de Cristo habite em você e sua família, em nome de Jesus.